Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Marcos Matsumoto, proprietário do Ace Beer, e a gente vai falar um pouco também do Ace Beer, mas queria falar um pouco sobre uma história, tanto minha quanto dele, do Japão, e algumas coisas que a gente vem refletindo durante esse tempo, né? Acho que vai ser muito importante isso para algumas pessoas que vai ver. Eu chamo ele de Nihondini. Nihondini, seja bem-vindo. Cara, Prazer, é meu um querido. enorme prazer ter Prazer, você aqui. prazer é todo meu poder participar aqui do Pod Japan, né? É uma satisfação enorme pra mim. Fico contente pelo convite, agradeço e espero que o conteúdo agrade aí todo mundo aí. Que bacana. A gente conversa muito sobre o Nihon, né? É A gente verdade. fala muito sobre o Nihon porque esses dias a gente tava até conversando, né? Porque eu fui pro Nihon em 94. 94? 94. Bem Você falou antes. que foi em 96. 96. Aí eu fui pro Nihon, que era um cenário totalmente diferente, né? Que nem é hoje, né? E eu queria falar alguns perrengues que eu passei, eu sei alguns perrengues que você passou, né? E nessa trajetória, quando você foi em 92, você foi pra onde? 96. 96, desculpa, 96. Cara, eu fui em 96, eu saí daqui. Eu tinha um primo meu que tinha retornado do Japão, Ah, já tinha me contado um pouco como funcionava, e aí eu me interessei pra ir. E aí, meu pai era muito contrário a isso, na época, né? Ah, mas você vai deixar de estudar e vai pro Japão? Eu falei, pai, eu era apaixonado por carros. E aí eu decidi que eu ia lá pro Japão trabalhar, porque meu primo falou muito de carro pra mim e eu fiquei interessado. Falei, cara, eu quero ir pro Japão. Nem que seja pra comprar um carro turbo, que era o meu sonho na época. E no Brasil era impossível de eu ter na época, né? Uma família bem humilde na época. E aí eu falei, pô, eu vou pro Japão. E aí comecei a correr atrás, Liberdade ali, fuçar algumas agências, e encontrei uma, o cara falou, ó, são 300 mil ienes, a gente paga a sua passagem, vai levar você pra, na época era pra Gifu, Gifo. pra Gifu. Só que aí, eu cheguei em Gifu, eu desembarquei lá no Japão, eu e meu primo, chegamos lá, o cara falou, ó, colocou a gente primeiro numa casa, aí já começou o perrengue aí, filho. Colocou numa casa com 10 pessoas. Aí eu entrei à noite, eu cheguei na casa por volta de umas 10 horas da noite. E aí eu tava nessa casa, entrei lá tudo apagado, a luz, o cara falou, ó, vou deixar você aqui, amanhã de manhã eu volto e te ajudo com alguma coisa se você precisar. Tem um lugarzinho ali pra você deitar, me deu um futonzinho, sabe, aqui no chão. E isso, cara, e um cobertorzinho. Deitei ali naquele chão, cara, só que eu não conseguia dormir, né? Você tá fora do seu lugar, da sua casa, num ambiente totalmente inesperado, não conhecia ninguém, né? E aí acordei bem cedo, por volta de umas 5h30, 6 horas da manhã, e falei, vou tomar um banho. Cara, eu juro pra você, eu entrei no banheiro pra tomar um banho, fechei a porta, tudo assim, meio estranho pra mim, né? Abri o chuveiro ali, tomei um banho. Na hora que eu tava terminando de tomar um banho, cara, o cara começou a esmurrar a porta. Pum, pum, batendo, eu falei, cara, o que aconteceu? Aí ele, quem que tá no banheiro? Eu falei, pô, aí eu fui, fechei o chuveiro, falei, pô, desculpa aí, amigo, eu tava tomando um banho. Ele falou, você não viu o horário? Eu falei, que horário? Ele falou, olha aqui na porta, cara, tem horário, o meu horário é 6 da manhã, eu tenho que tomar banho, eu tenho que sair pra trabalhar, cada um tem seu horário numa escala de banho pra casa. Eu falei, nossa, cara, desculpa, eu não sabia. Eu já tomei logo um esporro na chegada, né? Caramba, bicho. Tomei um esporro desse. Voltei, aí saí do banheiro, tudo bem, pedi desculpa e beleza. Já fiquei aquele ambiente hostil, né? É tenso, né? Tenso, pô, 10 caras. Aí eu falei pro Capu, pô, eu não sabia que era isso, né? Aí o Capu, não, Marcelo, acho que a gente vai te levar pra um outro lugar, que aí é só você e seu primo e tudo mais. Mas até chegar lá, cara, foi um perrengue. Aí a gente chegou lá nessa casa, e o cara falou, daqui 3 dias a gente volta com o emprego. E nada. Passaram-se 3 dias e eu preocupado. Eu tinha um dinheiro contadinho pra passar 30 dias, sabe? Que eu Caramba. levei daqui do Brasil uma reserva mínima. Mínima mesmo. Ah, você não chegou trabalhando? Não. Assim, eu tinha uma proposta de trabalho, mas eu não tinha um emprego. Cheguei lá e o cara nada de falar de emprego. Eu falei, quer saber? Eu falei, meu primo, tá muito estranha essa conversa. Porque né, já tem 3 dias que nós estamos aqui e até agora o cara não chegou com essa proposta. Falei, tá bom, e aí? Aí eu andando na rua, eu achei um jornalzinho, cara. Juro pra você, assim, eu peguei um jornalzinho, pô, tá escrito em português, brasileiro, né? Aí comecei a ler o jornalzinho, na última página, tinha 3 folhas só. E a última página era de empregos. Aí foi meu primo, ó, tem uns empregos aqui, cara, vamos ligar? Ele, pô, como que faz? Meu primo já tinha um ano de Japão. Vamos ali, compra um cartão telefônico e a gente liga. Compramos um cartãozinho, Lembro, um lembro. orelhãozinho, né? Ô, Coisa de orelhão. cara, era super caro. Aquelas cabinezinhas verdes, Mas né? você lembra que era caro? Caro. Demais, Eu pô. lembro até hoje, um cartãozinho de 5 mil ienes. Caramba. Aí compramos um cartão, foi lá na cabine, ligamos para uma primeira agência que eu liguei, aqui o destino, né? O cara falou, vocês estão aonde? Falou, estamos em Gifu.
Ele, ó, eu tenho trampo pra vocês. Aonde? Pô, ó, eu tenho várias empresas, vários trabalhos em várias cidades. Vê uma que encaixa pra você, que você gosta, eu levo. E falei, como que eu faço? Ele falou, passa o seu endereço, eu vou te buscar aí amanhã. Meu, 8 horas da manhã o cara tava na minha porta. Eu já acordei 6 e tava impaciente. Eu com medo, né? Insegurança total. O cara chegou na porta da casa, entrei na van do cara, ele falou, ó, seguinte, tem um trabalho pra vocês em Niigata, uma entrevista amanhã. Em Niigata? Eu nem sabia onde era Niigata. Falei, topo, vamos. Mas e a dívida que eu tenho? Que eu tô devendo 300 mil ienes pra uma empresa que me trouxe, pagou minha passagem. Ele falou, eu assumo tudo. Assumo a bronca e tudo mais. Aí eu falei, pô, legal. Você consegue fazer isso mesmo? Consigo. Falei, então vamos. Aí levamos a gente pra Niigata. Acho que de Gifu, eu não lembro. Deu umas 4 horas, 5 horas de viagem, ou mais até, viu? Até chegar lá em Niigata. No dia seguinte, o cara largou a gente numa casa e não tinha como tomar banho. Era um furozinho quadrado. Cara, eu juro sério, não tinha 1 metro quadrado. Um furozinho. Caramba. E eu não sabia como tomar banho. E era um frio, cara, em Niigata, que eu cheguei nessa época, era novembro. Eu falei, cara, como que liga esse chuveiro? Que era muito velho. O chuveiro devia ter uns 100 anos. Caraca. E eu não sabia ligar. Aí eu, puta, tem um negocinho de girar e tinha que ligar. Enfim, não consegui tomar banho. Nossa, eu vou dormir sem tomar banho. E na hora de dormir, que eu não conseguia dormir? Um frio, cara, mas um frio que eu não Você chegou o quê? Em fevereiro? Novembro. Novembro? Começo do inverno, né? Começo do inverno. Só que em Niigata, como é mais norte do Japão ali, é muito frio. Caramba. É frio extremo. E eu não conseguia dormir. Aí eu falei, cara, tava eu e meu primo num quarto, 2 jaquetas, 2 calças, meia, tudo, cara, e não conseguia dormir. Aí a brilhante ideia, fui pra cozinha, olhei um fogão, falei, cara, isso aquece. 2 boquinhas, um fogãozinho pequeno. Liguei a primeira boca, acendeu. Aí eu falei, minha prima, ó, vou ligar as 2. Fechei a porta da cozinha, que divide o quarto e a sala, e a cozinha, né? Fechei e aquela cozinha esquentou. Trouxe meu futon pra cozinha. Começou a aquecer. Dormi ali mesmo. Legal. Aí dormi, cara, consegui dormir. Só que eu acordei depois de umas 4 horas, que depois de 3 horas com o fogo ligado, tem um sistema automático que desligou. E eu comecei a sentir frio novamente. Olha que coisa louca que é o sofrimento chegar no Japão. Você falou uma coisa assim do frio. Eu não sou muito apaixonado por frio, não, cara. Porque eu sofri no Japão com frio também. Porque a gente tá acostumado, né? Uhum. A gente mora no Brasil, tá acostumado no Brasil. Quando eu cheguei, eu fui pra Saitama, cara. Pelo amor de Deus. E eu cheguei em fevereiro. Saitama já próximo de Tóquio. Você é doido, ali, né? Bicho. Pelo amor de Deus. Aquele frio, cara. Era um frio assim, cara. Eu não... E assim, coloca aqueles até balacrave, né? É. Porque você vai andar de bicicleta pra ir no trabalho, ou vai andar na rua, e ele venta, né? O frio do Japão, ele venta, cara. É muito vento. Muito forte, e eu colocava aqueles balaclave assim, mano. Eu achava super estranho, os dedos, né? A ponta da orelha, assim, você batesse assim, acho que quebrava a orelha, né? E as pessoas, você fala isso pras pessoas, as pessoas não, que viveram lá, né? Quem viveu como a gente tem conhecimento, né, de causa pra falar, né? E eu queria te falar uma coisa, porque você chegou em 92... 96 eu cheguei. 96, quer dizer, eu falo 92 porque é uma memória que eu tenho, que meus parentes foram em 92 pra lá. E você passou vários perrengues lá. Nossa, você falou, né? Vários. Isso daí foi um deles, né? E a barreira de língua também, né? Que eu não conseguia falar nada. Eu saí daqui do Brasil, só sabia falar arigato. A gente escuta algumas coisas dos pais nossos falarem, né? Familiares falar, pouco, mas é verdade. Era muito pouco, né? E o que eu aprendi com meu avô era uma linguagem muito antiga. Sabe? Falar benjo, né? Que era banheiro. Nossa. Nada a ver, né? E isso aí pra mim não servia no Japão. E aí eu tive que aprender. Só que assim, aí meu primo falou, ó. Eu falei, eu precisava comprar comida. A primeira coisa, sobrevivência. Aí ele falou, ó, core. Core, esse, né? Core, esse, né? Então, eu chegava nas... Tinha umas... Core. Caramba. Eu chegava apontando core. Aí eu olhava na maquininha lá, mostrava o valor. Tipo, 1.000 ienes. Eu entendi, 1.000 ienes. Pegava o valor e dava e pagava. E assim eu fui me virando no começo. E você trabalhou o quê? Em fábrica do quê? Meu primeiro emprego, eu produzia agulhas de HD. Caracas. HD. Trabalho bem sensível mesmo, né? E nessa empresa, foi legal porque eu cheguei lá, eu tava cheio de medo, né? Primeiro que o meu dinheiro tava acabando. E a preocupação era quando eu ia receber. E aí eu tinha que mostrar desempenho, né? Então eu fiquei numa sala 30 dias estudando microscópio. Então eu analisava no microscópio defeitos de uma peça que era uma agulha de HD super fininha, pequena, minúscula, e ela tinha um microchip que tinha 1 milímetro quadrado. E nesse microchip de 1 milímetro quadrado tinha 62 possíveis defeitos. E eu analisava isso. Se tivesse, eu descartava.
E eu fiquei 30 dias numa sala estudando. Eu e mais umas 8 pessoas, brasileiros. E aí eu falei, cara, eu tenho que passar nesse teste pra subir pra linha e poder trabalhar, né? E ficar tranquilo, porque aí eu sabia que eu ia receber. Mesmo trabalhando, estudando, eu tava ganhando. Mas eu tinha muito receio. E aí eu comecei a me desempenhar mais. Quando eu subi pra linha, eu cheguei na linha de produção, tá engraçado, porque eu cheguei pra trabalhar, o cara falou, era um case, um suporte. 10 peças. E ela tinha um fio que era mais fino que um fio de cabelo, bem fininho, e um chipzinho na ponta. Ele falou, seu trabalho é fazer análise, ver se não tem defeito e transferir daqui pra cá. Tá bom. E os cases que você olhar que estão perfeitos, você vai separando, as peças com defeito vem pra cá. E isso no microscópio. Eu falei, tá. Ele falou, tem que olhar 800 peças por dia. Cara, no primeiro dia eu consegui olhar 400. Já veio aquele desespero. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque o cara olhou e falou, por que você fez só 400? Eu falei, tô com medo de passar defeitos. Porque depois de mim, o Japão, você sabe como é rigoroso com qualidade. Tinha outras 2 checagens. Então era checagem 3, tinha checagem 2 e tinha checagem 1. E se passasse defeito meu, o cara vinha em cima, Marcos, ele passou. E com receio disso, eu ficava olhando muito as peças. Ele falou, você olhou muito pouco, tem que olhar 800 peças. Aí eu, puto, num desespero, eu falei, cara, eu tenho que arranjar um jeito, um método meu de conseguir olhar mais. No dia seguinte, eu fui dormir com isso, cara, na cabeça. Voltei no outro dia pra trabalhar, eu tive uma ideia do seguinte, colocar um outro case que apoiasse em cima, e eu tirei ele da mesa e eu olhava assim no microscópio, 10 em 10. Em vez de olhar uma por uma numa pinça, eu coloquei no case e eu olhava as 10 peças. Então eu fazia assim no microscópio, eu olhava as 10 peças, virava, olhava a parte de cima, virava o contrário, e eu conseguia olhar 10 peças rápido. No final do segundo dia, eu já tinha olhado as 800 peças. Falei, porra, consegui com ritmo, bati a meta. No quinto dia, eu bati 1.200. Aí veio um japonês, né? Olhou e falou assim pra mim, Marcos, o que você tá fazendo? Eu falei, como assim? Aí eu não sabia falar japonês, veio um intérprete. Perguntou, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo errado? Eu falei, não tô fazendo errado, eu tô fazendo do meu jeito. Ele falou, pô, você olhou 1.200 peças. É muito mais que todo mundo. Todo mundo olha 800. Por que você olhou? Como que você olhou 1.200? Eu falei, mostrei pra ele. Ele falou, eu tô fazendo assim. Ele falou, isso aí você vai amassar a peça e vai causar um defeito. Eu falei, não, eu já pedi pra medir e não tá entortando a peça. Ele falou, dá uma peça aí. Levou, duvidou de mim. Mediu, tava boa a peça. Ele falou, entendi. Então continua. Ele não me criticou e falou, continua. Também não elogiou. Não elogiou. Comecei a olhar 1.800 peças. Era muita peça. Esse japonês, aí eu falei pra ele, quero hora extra. Ele falou, quantas horas extras você quiser fazer? E aí, cara, eu fiquei num desespero, porque eu tinha que... A responsabilidade, que eu tava sozinho no Japão, não tinha familiar, né? Só tinha eu e meu primo lá. Mas eu tinha que ter minha independência. Então eu comecei, cara, a olhar, fazer 5 horas extras por dia. Então eu entrava às 8, saía às 10, meia-noite. Entrava 8 da manhã, saía meia-noite. Todo dia. Então uma história legal que uma vez eu comecei a varar 24 horas trabalhando. E meu chefe trazia comida na mesa pra gente jantar e almoçar. Eu varei 24 horas trabalhando. E aí teve um dia que eu tava na madrugada, saí 4 da manhã. Ele falou, vou chamar um táxi pra você. No meio do caminho, eu tô indo no táxi dirigindo, o taxista ali que ele tava 80 por hora, eu só olhando pro lado, ele foi diminuindo a velocidade. 60. Quando eu olhei no velocímetro 40, eu olhei pro japonês, aquele olhinho fechado, você não sabia se ele tava dormindo, se tava acordado. Mas eu vi que ele começou a comer faixa, deu um tapa no painel pra ele acordar. Esse japonês ficou com tanta vergonha de mim naquele dia. Caraca. Ele começou a pedir desculpa, ele não parava, cara. Eu tinha mais 30 minutos pra chegar na minha casa e foi os 30 minutos pedindo desculpa. Caraca, bicho. Eu tenho uma história, eu tenho várias histórias do Japão, né? Eu vou ser sincero, teve coisas que me forjou a ser o que eu sou hoje, mas não tenho muitas lembranças boas, assim, quando você fala de trabalho, né? O japonês, ele é exigente. Sim. Isso aí é natural. E naquela época, nossa, quando eu falo nossa época, décadas de 90, né? 80 e 90, então o Japão já tava colapsando, tá? Já tava com... Porque assim, se um país não tá colapsando no nível que ele tava, ele já tinha pensado lá atrás que ele ia ter que abrir as portas para estrangeiros trabalharem. Falta de mão de obra, né? Então já tinha na nossa época, isso daí a gente tá falando há 30 anos atrás, tá? É isso aí. Então já tinha um problema ali e... Os trabalhos, eu trabalhei em Beitoiá. Não sei se você chegou a trabalhar. Trabalhei em Beitoiá. Trabalhei em vários tipos de fábrica, né? E assim, eu trabalhava e estudava. Não era o seu caso que só trabalhava. Eu trabalhava e estudava, né? Então, o que aconteceu, cara? Eu passei por algumas fábricas
que a gente fala sobre o preconceito, né? E eu falo até hoje, nós somos brasileiros, Sim, descendentes de japoneses. Só que lá, eles são tem japoneses raízes que eles são preconceituosos. Sim. Pô, cara, é sério, eu tomei uns tapas na cabeça, pô. Eu já vi... Vai, brasileiro! Eu já vi brasileiro bater em japonês por causa disso. Aí, ó. Vai, brasileiro! Hoje acho que não faz mais isso, né? Eu acho que não, mas ainda tem um preconceito muito grande com o brasileiro, né? Eu entendo até o porquê também. Né? Que o brasileiro acaba aprontando muita coisa no Japão. E quem não faz, quem não apronta, acaba levando essa fama também. E eles generalizam totalmente isso, né? Mas na nossa época não tinha tanto assim, esse caso de furto, não tinha muito brasileiro e assim, eles têm um preconceito deles, né? E olha o que você acabou de falar. Eu também consegui fazer uns feitos como você. Eu consegui fazer algumas coisas melhores que eles. Eles não admitem. Não. Eles não admitem, né? Então, assim, nós somos pra eles assim naquela época e hoje piorou, tá? Eu vou falar pra você, depois a gente vai entrar nesse mérito que vai ser super polêmico do caramba. Mas, assim, naquela época, teve coisas muito boas que eu te falei, que a gente vai falar sobre carro e moto, que você é doido. Uma coisa que eu tive na minha vida lá e você também. Mas assim, eu passei uns perrengues lá, cara. E eu fui por uma fábrica, fui pra outra fábrica e fui trabalhando sempre. Aí eu percebi que não era eu. Eles tinham alguns problemas com os estrangeiros. Né? Eu acho que você deve ter passado. Você recorda alguma lembrança assim que te doeu muito? Sim, pô. Eu trabalhava numa empresa há um bom tempo. E eu conversei isso bem avançado pro Japão, tá? Eu tô falando 2008. Eu já falava japonês, não digo fluente, mas eu falava bem japonês, já né? se virava. Já me virava. E aí eu conversava muito com o japonês todos os dias. E não é um preconceito, mas foi uma coisa que pra mim ali pesou, sabe? Porque eu conversava com esse cara todo dia. E ele foi até a minha casa. E para um japonês ir à sua casa é muita confiança, sabe? É difícil, né? É difícil. Para conversar esse cara, eles não falam não. Um dia a gente marca. São delicados nessa parte, sabe? Para não ser grosseiro com você. Um dia a gente vai e tal, e nunca ia. Mas um dia eu fiz um convite e ele aceitou. Jantou, comeu feijoada, né, em casa, fez pastéis, ele comeu um monte, cara. E eu achei que ele tava morrendo de fome, na verdade. Depois eu descobri que era pura educação. Eu ofertei um monte de coisa, ele comeu. Pastelzinho de entrada, ele comeu. Aí quando chegou a feijoada, ele comeu. E a gente bebeu uns saquezinhos e tudo mais. Cara, mas tudo que eu colocava, ele comia muito. E eu falei, nossa, cara, esse japonês tá morrendo de fome. E na verdade era o contrário. Ele não queria fazer desfeita. Porque a Luana que preparou tudo aquilo. Caramba, cara. Aí no dia seguinte eu cheguei e falei, vamos almoçar? Ele falou, Marcos, eu não consigo. No dia seguinte. E por quê? Nossa, eu comi tanto ontem, eu tô cheio ainda. E por que você não parou de comer? Ele falou, porque não posso. Como assim não pode? Ele falou, cara, isso é falta de educação. A sua esposa dedicou tempo, né? Pra preparar aquele jantar. Então, tudo que tava ali, pra mim, foi maravilhoso. Por mais que eu não tava acostumado com aquele paladar, mas pra mim, aquilo é um momento especial. Entendeu? Eu não podia falar não. Então, ele saiu comendo. A gente colocou 10 pastéis, tipo, eu comi um e ele comeu 5. Caramba, entendeu? Meu. E aí eu falei, nossa, cara, que loucura isso, né? Não tinha pensado nisso. Que ele não tava recusando. Ele tava comendo porque ele não queria desperdiçar, né? Isso aí pra mim foi um choque. Mas enfim, aí chegou na empresa um dia, eu tava conversando com ele e ele parou. Todo dia ele parava comigo pra conversar. Todo dia ele chegava, ele trabalhava um turno diferente de mim, às vezes. Aí chegou um dia, ele passou, bom dia. No segundo dia, a mesma coisa. Bom dia. Acabou. Ele não falava mais comigo. Agora ficou estranho. Falava de carro, falava de tudo com ele. Aí passou uma semana, eu chamava ele de Ono, né? De Ono. Falei, ô Ono, por que você não tá falando mais comigo? Aí ele, não é por nada não. Aí passou mais um tempo, eu fui insistir. Falei, não, cara, você tá estranho. Por que você não fala mais? Você parava aqui todo dia, a gente conversava uns 10, 15 minutos. Ele falou, Marcos, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz um curso aqui na fábrica, na empresa, pra acender, tipo, pra cachorro, esses cargos mais altos. Pra ele subir. Pra subir, na hierarquia dentro da empresa. E no curso falava que eu não podia conversar com funcionários, né? E eu falei, mas como assim conversar? Ele falou, porque se tiver intimidade, abre um leque. Tipo assim, ele falou, abre como diria assim, pra você poder pedir algo pra mim. Tipo assim, ó... Liberdade. Quero folgar sábado. Porque eu tenho uma afinidade de amizade com ele. Aí eu falei, só por isso?
Ele falou, eu tô fazendo um curso, eu quero subir de nível, de cargo aqui na minha empresa e tal. Minha carreira é longa, eu tenho só 8 anos aqui e tal. Eu falei, entendi, tá bom, né? E eu fiquei triste porque falei, poxa, eu não fiz nada pro cara, né? Caramba, Entendeu? cara. Mas assim, eu entendi depois que eu falei, cara, era muito do objetivo dele. Não era eu. O problema não era eu. Em si, o objetivo dele, Mas né? japonês tem essas características. É, frio, né? Os raízes, eles são, além de ser frios, né? E, assim, esse contato, eu falo hoje por mim, por você também, pelas pessoas que trabalham com você, as que trabalham comigo. Eu converso básico. Aliás, eu tô aqui para trabalhar. Sim. Mas assim, converso. Tem problemas, tem. Todos os funcionários têm, às vezes me procuram, mas assim, o que ele falou, eu vou concordar 50%. Depois eu comecei a pensar, eu não sei se para um brasileiro isso pode fazer sentido ou não. Eu vou concordar 50% porque dependendo do grau de intimidade e de abertura que você dá para certa pessoa, ela realmente vai ficar te pedindo vale, ela vai ficar te pedindo folga, ela vai faltar. Então, assim, acho que você tem que ter uma postura, né? Sim. Isso é uma coisa que talvez é uma característica nossa oriental que ainda eu imputo hoje na minha empresa, mas assim, não sou tão radical ao ponto desse nível. Você conversar com uma pessoa e no outro dia você se transformar, né? Ter uma dupla personalidade e não conversar mais com alguém, né? Mas assim, eu falo pra você desses perrengues porque eu escutei muito isso de amigos, de familiares, né? De preconceitos, né? E eu entendo isso porque, assim, eles são japoneses, né? São japoneses, assim, bem radicais, que eu falo bem, como fala, 100% puro. E nós não somos. Para eles, nós não somos. A casa deles, as regras são deles. É, verdade. Mas uma coisa que eu falo, assim, pra você. Eu nunca fui pro Japão. Quando eu fui pro Japão, quer dizer, eu nunca pensei em ter uma vida lá. Porque na minha opinião, existe duas leis. Uma pro brasileiro e uma pro japonês. Né? Nunca você pode ficar 10, 20, 30 anos, o qual eu vou falar com você sobre isso. Eu tenho familiares lá, né, com muito tempo lá, e você nunca vai ser igual eles. A lei deles é diferente pra você, né? Principalmente culturalmente falando é diferente, né? Eu acho que nesse momento, quantos anos... desculpa falar, eu esqueci, eu preciso falar isso. Quantos anos você ficou no Japão? Eu morei 13 anos. 13 anos. Nesses 13 anos, você voltou quantas vezes pro Brasil? 2. 2 vezes. E seu pai não foi, sua mãe não foi, você foi e falou, eu vou. Eu vou. E engraçado falar porque meu pai não... Eu já falei, pai, eu pago passagem pra você e pra mãe. E uma coisa que ele me falou, e eu fiquei... Custei entender. Porque é o seguinte, quando eu falei, pai, vem pro Japão, aqui é legal, eu já tô estabilizado, tenho dinheiro, tenho casa, tenho carro. Vem pra cá passear você e a mãe, né? E ele me contou uma coisa que meu avô falou pra mim. Ele falou, filho, meu avô falava assim, falou pra mim, né? Eu nunca mais vou pro Japão. Eu falei, por quê, vô? Por que essa mágoa? Ele falou, ó, quando a gente chegou aqui no Brasil, o Japão, ele era criança, meu avô veio pra cá com 10 anos. Matsumoto também. Matsumoto. Meu avô era de Hiroshima, né? Hiroshima. E aí ele me falou assim, o Japão trouxe ele pro Brasil durante a guerra, mas com uma promessa de retornar ao Japão depois. Igual meus avós. Certo? Eu acho que a grande maioria pra Só que isso não aconteceu, né? E meu avô era muito pequeno, foi pra região de Itu depois ali, né? Interior de São Paulo. E o Japão não veio buscar. Então ele ficou muito magoado com o Japão, se sentiu desprezado. E ele falou que não queria mais voltar pro Japão, se sentiu desprezado. Então, mas na verdade, Rondinho, tem uma história. Os caras contaram uma mentira, pô. Sim. Ele nunca se sentiu assim? Ele nunca entrou em detalhes, mas ele falou assim... E meu pai tinha essa mesma ideia. Não queria ir pro Japão de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. O Japão do pai dele. Escutou do pai dele, uma né? História. Uma história, né? Mas eu acho que, bom, pra mim... Mas eu acho que o seu avô, como minha avó, por exemplo, meus avós... Eles vieram... Era uma mentira, vou ser sincero pra você. Eles inventaram uma situação lá... E não foi um só. Você sabe que foi muita gente. Sim. Né? Desde a imigração do Japão pra cá... Por exemplo, no Brasil...
era uma terra abundante. Sim. Né? E que tinha ouro. O Brasil, né? O chão tinha ouro. Tinha ouro. Puta de uma mentira do caralho. Sim. Puta de uma mentira. Eles vieram, é o meu caso, né? Do meu bisavô que trouxe minha avó, né? Meu tio-avô e meus outros avós, parte de Sim, de mãe, né? E... Porra, era mentira. Eles só trabalham no canavial, caralho. Veio pra Que é o que trabalhar. eu... No interior também. Interior. Foi ali, quebrada de Marília. Você foi de Itu, né? Eles foram tudo pro interior, a maioria. Mas eu acho que porque tinha uma habilidade com cuidado, né? Com plantas e conhecimento agrícola, né? E eu acho que era a única... E precisava plantar pra comer, porque não tinha outra coisa. Eles não tinham Então, eu trabalho, falei, isso não pode. né? Sabe o que eles pegaram mais habilidade? Por isso que japonês é bom em agricultura. Eles são foda em agricultura. Sim, Porque começaram, não tinham o que comer. tinha que plantar, né? E olha que nível que chegou, né? Que eu falo sobre a nossa cultura. O povo ocasião, japonês, ele é resiliente. E eu conversei com minha avó, alguns momentos, com minha mãe, sobre essa situação, né? Dessa vinda deles pra cá. Pro Brasil. Tem um lado do Japão também que eu tava lendo, eu adoro ler histórias sobre essa época, né? E eu acho que se eles não mandassem uma quantidade de pessoas, já estavam passando fome. Você sabe disso? É, Eles estavam passando fome. Sim. Calma, a gente tá falando de 100 e poucos anos atrás. Aí os caras estavam tudo fodido. sim. Então, assim, eu acho que eles contaram uma história pra mandar essa galera pra fora E pra aí... poder sobreviver. pra poder Era a sobreviver. estratégia deles, né? Uhum. Então, quando você fala de voltar pro Japão, né? Minha avó, ela voltou, cara, ela ficou muito putaça da vida, cara. Ah, sua avó chegou a voltar pro Japão? Porra, cara, queria voltar pro Brasil, mano. Não queria, ela falou, não vou ficar mais aqui não, mano. Vou ficar aqui mais não. E ela veio do Nihon, ela falou assim, meu, não vou ficar mais aqui não. Eu quero voltar pro Brasil, eu quero voltar pro Caramba. Brasil, eu quero voltar pro Brasil. Na nossa cabeça, a gente achou que ela ia adorar o Japão, mas é o que você falou. Você lembra o Japão de 300 anos atrás, que é o que a gente vai comentar aqui. O Japão nosso, que eu e você foi de 30 anos atrás, Era uma esquece. coisa, esquece. É Hoje uma em dia- coisa. O Japão de hoje, que eu vejo e o que meus familiares e alguns amigos meus falam, esquece, é outro Japão, né? Sim. Então, assim, isso daí, cara, é bom a gente falar, porque assim. Aliás, a gente vai tomar porrada na internet, você sabe disso, né? Mas, ó, Minha família era também mentira, cara. Isso daí era uma mentira. Veio uma parte de imigrante pra cá, que o japonês é resiliente. Sim. Isso eu acho que é uma coisa que você leva na sua característica, Claro. no seu sangue. Eu também. Mas assim, que eles se fuderam pra caramba, eles se ferraram, cara. Muito, hein? Contaram uma história pra ele que não era essa verdade, né? E acabou que a nossa geração, né, voltou pro Japão. Né? Eu vou ser sincero, eu fui humilhado algumas vezes. É. Oi, cara, japonês é complicado, você sabe como que é, cara. E tive alguns problemas no Japão, mas trabalhei, estudei e vim pro Brasil. Mas qual foi o maior preconceito que você recebeu lá no Japão? Cara, teve uma vez, eu fiz puta de uma cagada, mas eu não sabia. Eu tinha acabado de chegar como você, eu tava em Saitama e eu ia trabalhar de bicicleta, né? E lá no Japão, olha que engraçado, né? Em 94, eu achava que era um país assim, megamente iluminado. Não era, cara. Você sabe, até hoje tem umas ruas que não tem. Né? É, Porque a segurança é muito alta lá. cara, era super ruim e eu não sabia que bicicleta tinha mão. Tem. Porque aqui no Brasil a gente não anda. Até pra andar na calçada tem. Mas aqui a Dentro gente da não anda, fábrica qualquer tem. lugar não anda, aqui é natural, aqui vale tudo, né? Vale tudo. E eu fui pra lá, mas eu tava de boa, e tava muito frio essa época. E eu tava voltando do trabalho. O que aconteceu? Tava escuro a rua, cara, eu dei de frente numa outra bicicleta com uma pessoa, uma japonesa. Nossa. Só que nessa, olha, você vai dar risada, eu voei na testa dela, Meu Deus. eu tenho um corte aqui até hoje. Você voou. Eu, tipo, mordi a testa dela. E ela caiu pro chão e pra piorar, bateu a cabeça. Foi os dois pro chão. Pô, ela bateu a cabeça, eu com a boca tudo fodida, sangrando aqui. A testa dela sangrando, ela caiu. Eu falei, meu, quando eu olhei pra bicicleta, bateu de frente, porque não vi, cara. Cara, amassou tudo, fudeu tudo. E a minha, né, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fazia? Eu não sabia falar em japonês. E eu ali, eu desesperado, e a menina gritando, aí começou a chegar umas pessoas gritando e gritando. Aí passou uma pessoa que trabalhava na fábrica, brasileiro, e ele falou assim, ó, eu sei que você começou agora, você tá com alguém? Eu falei, tô com minha mãe.
mora em apartamento tal, em tal lugar. Ele falou, fica tranquilo que eu chamo sua mãe. Minha mãe veio. Foi lá, ele avisou minha mãe veio. Minha mãe, pô, o japonês dela era impecável, né? Ah, sua mãe já falava bem. Pô, cara, você é louco. Quando chegou lá no local, né? Aí foi foda. Nossa, Aí imagina. começou a chegar a polícia, aí começou a chegar uma ambulância. Você sabe como que eles são. Sim. Resumindo, né? E eu não sabia falar nada e a mulher humilhando minha mãe. Hoje eu entendo, mais ou menos, que ela falou. Tava E a mãe da menina começou a humilhar. Sabe o que ela tá falando? Que a filha dela era tão bonita, que não sei o que lá, que ia ficar com cicatriz, olha só Meu que nível. Deus do E assim, minha mãe preocupada, falou, meu, o que que eu vou fazer, né? Não tem que... Sabe o que aconteceu? Eu todo fudido. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15, 16 anos. 15, 16 anos. 16 anos, eu acho. Olha. E, cara, aquilo ali eu falo pra você ver, né? Quando eu falo, ó, pro japonês é uma lei, pro brasileiro já é outra, né? E assim, total, tá tudo bem, nem um curativo fez, né? Tava, fudeu tudo aqui. Cortou Você? aqui, ó. E cortou. ela? Ela tava mais fudida que eu. Se fuder, ela tava mais fudida que eu. Sabe o que a mãe dela queria? Indenização. Não, fora, não, vou te falar a indenização que eu paguei. Ela queria que. Teve que pagar umas cestas básicas, né? Tipo assim, né? Como se fosse hoje, né? Teve que pagar durante um tempo, né? E você responde, tipo, de um processo, né? Quem pagou foi sua mãe, no caso, então. Minha mãe. E, pô, coitada da minha mãe, cara. Minha mãe se humilhou também por mim, pedia gomen. Fala desculpa, Desculpa. né? Eles não sabem. Gomen. E ela queria que eu pedisse gomen me curvando. Entendi. Eu não entendia. Entendi. Eu não entendia isso. Aí minha mãe falou, ó, vai lá e pede desculpa pra ela, se curva. Mas não pede uma vez, pede uma, duas, três vezes. Sabe o que a mãe da menina falou? Não, eu quero de novo. Eu não tô sentindo sinceridade. Eu todo fudido, já tava puto da vida. Entendi. Puta de um frio, minha mãe lá sendo humilhada. Então esse tipo de coisa eu não esqueço, cara. Entendi. Porque assim, eu não fiz porque eu quis, cara. Um tempo você vai aprendendo no Japão, né? É que culturalmente pra eles é muito grave, né? Isso aí. E quando eles pedem desculpa, realmente eu já passei por algumas coisas e eu já vi eles pedirem desculpa de uma maneira que eu nunca imaginei na vida. Que eu ia ter um japonês pedindo desculpa pra mim. Que uma vez, uma ruazinha bem estreita e ela dava acesso a uma escola. Das 9 ao meio-dia, sei lá, uma coisa assim, eu não lembro se é das 8 às 9, um horário ali, uma horinha de manhã, não podia passar carro, nem moto, nada naquela rua. E um dia passou ali com o carro, né? O japonês veio, olhou, falou, cara, você tá... É proibido passar com o carro aqui, você vai levar uma multa. E, não, mas né, a partir das 9 horas, ele falou, não, ó, antes das 9, faltam 2 minutos. 2 minutos. Toma sua multa aqui. Aí eu não tinha nem como discutir com ele. Ele falou, cara, isso aqui tá errado, o horário aqui. Mas 2 minutos, cara, não deu nem 9 horas ainda. Tipo, ele já meteu a multa em mim e deu, mas pra mim no meu relógio era 9h05. E não tinha como discutir com ele. Era um policial. Eu entendi, falei, cara, tá bom. Fui pra casa. Cheguei em casa no outro dia do trabalho. Tô lá, o cara vai, por exemplo, bateu na porta, falou, cara, desculpa. Eu falei, um policial já curvado na porta assim quando você abre, imagina. Caramba. Ele já saiu o capacete, que ele tava de moto, né? Tirou o capacete abaixado. Desculpa, né? Pelo inconveniente ontem. Meu relógio tá 5 minutos adiantado. E eu esqueci desse detalhe. Então, você tava certo. Caramba. Aqui a multa tá cancelada. E meu pedido de desculpas. Mas não era um pedido de desculpa simples, cara. Era um policial se curvando, se abaixando. E enquanto eu não fechei a porta, ele não baixou. Ele foi andando de costas, assim, sabe? Pedindo desculpa. Mas é uma coisa, assim, característica de japonês, mais engraçado, né? Uma coisa que eu falo. Quando eles fazem a porra da cagada, que foi uma cagada que ele fez, né? Sim. O cara te arregaça, caralho. Ele te arregaça. Se ele tivesse... É porque na cabeça dele, ele tava certo. Então. Eu também sou um cara que eu sempre pedi desculpa. Aliás, eu peço desculpa todo dia. Sim. Desculpa aí. Cara, você fala às vezes uma palavra errada, você é excessivo demais, você é muito enérgico. Eu peço desculpa, eu sempre pedi desculpa, sim, né? Mas assim, eles falam de uma forma que eles te humilham, cara. Então assim, é uma coisa assim que isso daí eu vou levar essa característica pra mim. Eu trouxe essa mágoa comigo. Tá tudo bem. Tudo tranquilo, mas assim, eu entendo que eu não sou bem visto como trabalhador. Agora eu vou te contar uma coisa que você estava presente. A vida passa. Viramos empresário, você e eu. E recentemente
a gente inaugurou uma das maiores produções industriais têxtil da Epson. Quem que veio pra cá? Os CEOs do Japão, você tava junto. Eu lembro. Porra, ali, cara, ali eu fiquei com vontade de falar assim, agora eu vou falar um monte de merda pra vocês, seu Zé Ruela do caralho, vocês me fuderam lá, me humilharam e agora vocês têm que vir aqui pagar um pau na porra de uma fábrica minha, porque eu tô colocando a tecnologia de vocês. Agora é minha casa, minhas regras. Agora é minha casa, é minhas regras. E assim, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Da mesma forma que eu fui pra lá e tinha que falar a língua deles. Sim. Você também aprendeu e eu aprendi. Falar. Aí eu vou te falar que eu comecei a evoluir. Eles começaram a me respeitar mais. E eu acho que aconteceu isso com você também. Sim. Porque brasileiro, descendente de japa, que vai pra lá e não sabe falar em japonês, só se fode. Tô mentindo ou não? Todo dia. Até hoje. Até hoje. Se você vem pro Brasil, eu que tenho que falar sua língua, aí naquele dia tinha, né, um roteiro pra receber a comitiva da Epson, Pica das Galáxias, da hora os caras, pianinho, vieram de boa, quem gastou a grana fui eu. Sim, pra bancar. É, porra, eu atrás dos caras, os caras da Epson do Brasil também. Só que é o seguinte, eu tava conversando e comecei a conversar com a diretoria da Epson, algumas pessoas, eu falei, eu não vou falar em japonês. Não vou falar. Pô, Herbert, cara, você é mó... Não, eu tô no meu país, eu sou brasileiro. Você que se vira. Se quiser, traz um tradutor aí, cara. Traz um tradutor. Os caras trouxeram os tradutores, pode trazer. Eu lembro. Porque os caras começaram a fazer umas perguntas e você ainda arranhou um japonês com eles lá. Mas assim, não que eu tô falando pra você, eu fui mal educado. Não fui não, mas assim, eu lembrei desse momento. Não que eu queria que eles falassem português, pelo amor de Deus, os caras vieram de visita, né? Mas assim, eu falei, eu vou me sentir mais uma vez humilhado, eu tô no meu país, dentro da minha empresa. Não, negativo, se quiser traz um tradutor aí. Aí sabe o que eu fiz? Eu só falei em português também. Vou falar em português, respeito ao meu país, e se vocês quiserem, vocês tragam um tradutor. E foi o que deu, vieram outras vezes, foram muito bem recebidos, porque nós brasileiros somos diferentes. A gente tem um calor... É a muito síndrome do diferente vira-lata dele. também, eu acho brasileiro demais, não é? Síndrome do vira-lata? Que porra é essa? É tipo assim, desvaloriza tudo, né? A gente, que nem você falou, pô, você trouxe eles até a sua empresa, né? Então você deu a volta por cima, você não era um empregado, você era um empregador naquele momento. E eles estavam fornecendo, você é o cara que tá comprando. E eles estavam vendendo, né? Então o interesse era deles de vir até a sua fábrica, ver o tamanho da sua estrutura, ver por que você produzia tanto? Quem era você, né? É verdade. Né? Mas aí você fica com aquela coisa, né, que eu falei assim, do vira-lata, né? Tipo, pô, eu vou abaixar minha cabeça pros caras. Não, cara. Não, eu acho que não. Eu acho que o que você fez tá certo mesmo. Eu com a educação que não recebo todo mundo, mas assim, eu também me impus em uma situação que era nossa, né? Era uma situação assim, nós brasileiros, né? Não é que nós conseguimos. Não, eu podia ter outras opções com outras marcas, mas deu tudo certo. Sou agradecido à Epson em alguns momentos, né? Mas assim, quando não veio uma vez, eles gostaram tanto que veio outras vezes. E são bem-vindos, mas assim, é que nem você falou, né? Minha casa, meu país é minhas regras. Eu não vou aceitar as regras deles, né? Quando a gente foi pra lá, a gente teve que entrar nas regras deles, né? Mas eu imagino, os perrengues que você demorou a passou aprender isso? Ou não? Então, foi assim, cara. Como que você chegou muito jovem, eu também, o que eu aprendi? Que nem eu até queria deixar isso daqui para alguns brasileiros que eu conheço que estão lá. Cara, eu conheço um brasileiro que tá lá, mais de 10 anos não sabe falar japonês. Cara, isso é triste. O que eu aprendi a fazer primeiro? Aprender... São praticamente 3 escritas que tem, que nem a gente tem aqui, né? Sim. Letra de mão, que fala isso. Letra corrida, né? Lá tem o katakana, o hiragana e o kanji. O kanji é foda. Aquilo lá... Demais. Aquilo ali não dá. Não dá pra mim, não dá. É um curso de desenhista. É pauzinho pra tudo quanto é lugar. Você é louco. É verdade, pô. O cara tem que ser muito foda naquilo lá. Só que o katakana e o hiragana é fácil. É fácil. Eu aprendi a escrever o básico e ler o katakana e o hiragana. E até então beleza, é mais fácil você aprender o katakana e o hiragana do que você aprender a falar. E te ajuda, né? E eu comecei, como minha mãe falava muito bem, né? Minhas irmãs também, algumas, né? Tem algumas que não falam nada. Puta que não fala nada. Fala nada. Puta que não fala nada. Mas tem algumas que falavam bem e começaram a me ajudar. E eu fui pra escola, pô, pra aprender. Aí eu comecei a aprender, comecei a entender. Quando você começa a ouvir o seu chefe falar, né? Alguém falar, tipo numa loja, eu falei, tô entendendo japonês. Pô, uma satisfação legal, né? E eu comecei a entender. Então comecei a entender e aprendi muito rápido.
Entendi. E em um ano eu já tava falando japonês. Não fluentemente, mas eu me virava. Aí eu comecei a aprender mais, A necessidade, né? Até o ponto que eu cheguei num cargo de chefia. Aí, ó. Porque você sabia falar. Naquela época. Por que eu cheguei num cargo de chefia? Porque tinha muito brasileiro. E você sabia se comunicar, né? E além do trampo, eles me chamavam. Aí o que aconteceu? O cara foi genial, o japonês. O cara entende do trampo. Sabe falar japonês com a gente. Conhece a fábrica inteira. Não, vamos montar uma linha só de brasileiro pra ele. Você entendeu? Veio a situação e a oportunidade, né? Exatamente. E aquilo ali me fez virar chefe nessa empresa. Eu era muito jovem, cara. Sabe quantos anos eu tinha? 16 anos. Caraca, 16 anos. 16 Já pra tem uma 17 responsabilidade anos. Eu dessa. era chefe, cara. Eu fui chefe de duas irmãs minhas. Olha, que legal. Cara, então é assim, aquilo ali... então, aí existe o reconhecimento, né? Sim. Eu posso falar pra você que eu fui forjado muito no Japão em questão de disciplina. Já tinha disciplina, né? Em questão de educação, mas tem coisas que eu não concordo com ele, que eu não aplico na minha empresa, né? Sim. É uma cultura, assim, adoro a cultura japonesa, nossa cultura, mas tem coisas, assim, no Japão, cara, eles são muito... Rigorosos, né? Rigorosos com estrangeiros ao ponto que aquilo lá chega a ser uma humilhação, né? Eu acho que essa é a vantagem que eu e você, que a gente tem. Apesar de ter morado muito tempo no Japão, a gente consegue aproveitar uma parte oriental daquela... ser rigoroso em algumas coisas e tudo mais, e a parte do brasileiro, que é aquela coisa da gambiarra, de se adaptar rápido, do improviso, coisa que eles não têm. Eu e você, por ter essa parte brasileira, Brasil e Japão, e ter convivido tudo isso, a gente tem essa vantagem. Eles não têm Eles isso. não têm, cara. ser. Quebrava a máquina, o japonês, a primeira coisa que ele fazia, pegava o manual. Cara, uma vez ele ficou meia hora olhando no manual e a máquina parada, eu tinha que trabalhar. Eu falei, cara, e aí? Foi lá, botou um palito de dente. Chama ali, ó. Eu falei, ó, o problema tá no sensor, não é? Que tá parando a peça. E se você descancelar esse sensor? Só cancela ele, deixa a peça passar direto. Ele falou, é mesmo. Mas depois de meia hora olhando o manual, cara. Sabe, ele não teve essa expertise de falar, tá, depois eu resolvo o problema do sensor. Ele queria resolver de outra forma, não sei, olhando o manual ali e não tinha uma solução. Ele só tinha que olhar pra máquina e falar, entendi. Não, hoje eu vejo as máquinas japonesas na Japa. Não tem gambiarra. Não pode fazer. Não pode fazer. Não dá pra fazer, caramba. Não sei se é vantagem assim, mas enfim. É um jeitinho brasileiro, né, cara? A gente de se adaptar e de fazer uma gambiarra ali e resolver o problema de uma maneira que seja... Nem que seja por... A gente fala gambiarra permanente às vezes, né? Mas que não seja permanente. Você resolveu o problema na hora, depois soluciona do jeito adequado, né? Sabe uma coisa que eu vou te falar? Hoje eu tenho estrangeiros na Japa, né? Tem bolivianos, tem pessoal lá da África. Eu não sei, acho que tem 2, 3 países, depois eu posso falar melhor. Mas tem que eles estejam escutando isso. E pergunta pra eles como que eu trato eles. Não é só eu, todo mundo. Todo mundo. Ser humano, cara. A gente... É igual a todo mundo, cara. Que eu acho que é isso que eu tô falando pra você. Eu trato todo mundo... e o salário deles? É diferente do... Não. Se você trabalhar... Aliás, se você trabalhar mais... Se vocês trabalhar mais, vai ganhar mais. Vai ganhar mais. Tem mais responsabilidade. Vai pra cima. Aí, ó. Então, é assim, eu não tenho esse negócio de separar... Não. É um ser humano, cara. Se você entrega, eu te contratei, você vai trabalhar mais, tem chance de crescer, vai pra cima que eu vou te dar corda. Vou te dar Então, oportunidade. assim, eu acho que o japonês, ele não deixa você crescer. Eu acho que... É que assim, eu acho que ao mesmo tempo eles não confiam em você. Então você não vai crescer. Você vai ter aquele cargo ali que nem você falou que você tinha de chefia de uma linha e tal, mas... Aliás, eles me usaram. É isso. Mas você nunca vai... É difícil, eu não conheço nenhum caso de um brasileiro que chegou a um cargo muito alto dentro de uma empresa lá. Eu não conheço. Não. Se você conhece... Não, eu não conheço. Ou alguém aí em casa conhece, conta aí depois no comentário, mas eu nunca... Então, é assim, eu já escutei assim, né? Até próprios familiares, né? Fulano tal, fala bem, é tradutor, é isso, é aquilo. Quanto você ganha por mês, meu querido? Pô, o cara te dá uma miséria a mais lá, te dá um café pra você te usar. Eles te usam, eles são bons pra isso. Sim. Eles são bons pra isso, pra caramba. E depois, com o tempo... por isso que eu tô falando que eu acho que a gente vai tomar pau na internet. Com o tempo, eu fui entender isso. Eu falei, caramba, porque hoje na minha empresa funciona assim. Não sei se funciona na sua. O cara é bom, o cara faz mais e entrega mais. Ele mesmo vai chegar em você e vai falar, eu preciso de uma grana melhor.
Preciso de um Sim. cargo melhor. Porque senão eu vou para outra empresa. Exato. Mas eu penso assim, pô, calma aí, você é bom, você tá dando lucro para a empresa, resolvendo os meus problemas, mais do que justo. Mais que justo. Você valorizar ele. né? Não interessa de que estado que você é, de que país que Isso você é. Tamo junto, chama o RH lá, pode promover a pessoa. Sim. Lá eles não pensam assim. Então existe assim, uma situação, uma barreira aí que você falou. Eu também quero escutar isso nos comentários. Algum brasileiro que chegou lá no Japão e virou dono da empresa. Eu quero saber, eu quero ver. Eu Porque acho que- para você ter negócio, eu tive negócio no Japão, né? E deixa eu te contar, o negócio para você é diferente, hein? Porque a Japão começou lá, né? Ah, verdade. Você começou lá. Minha mãe começou lá, né? Então eu sei o que é ter negócio lá. Quem estiver escutando dessa época, eu tinha negócios lá. É É diferente. diferente, né? Então é assim, é diferente pra você. Empreender no Japão e empreender aqui no Brasil é muito diferente, O né? brasileiro é diferente. Só se for uma coisa muito milionária. Senão, se você começar do zero. Por exemplo, então, o que eu queria falar com você, hoje, o cenário de hoje, então tem muito comércio. Sim. Minha mãe teve comércio lá, né? Ah, Isso você eu te falou, sua falei. mãe teve açougue. Lá em Uata, né? Açougue do Wade. Minha mãe Sim. trabalhou lá com o Wade pra caramba, muito tempo. Depois ela teve o Cam Brasil, lá em Hamamatsu. E depois veio pro Brasil, né? Então é assim, o que acontece? Hoje você vê uma par de comércio lá. Cara, eu nunca vi isso. Olha só, quando você foi pro Japão, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, mas Comunicação não era tinha essa horrível. quantidade de propaganda que tem no TikTok, no Instagram. Vem pro Japão, o Japão é maravilhoso. Salário de 1.300, 1.500 a hora, muita hora extra, casa não sei o que lá, casa aqui, não sei o que lá. Por quê? O japonês, ele tá tão desesperado, o Japão, ele tá à beira da falência. Tem mais Só que é o seguinte, sabe por quê? idosos do que crianças, né? Pra caramba, não. Pode entrar em qualquer programa de inteligência artificial, não precisa ser muito, não. Tem um buraco nesse meio. Você sabe que as mulheres não querem ter filhos. Eles querem. O governo tá pagando. Sim. Acho que é uma grana, não é pouco, não. Tá pagando para as mulheres ter filhos. Faz tempo isso, desde a nossa época. Só que A é o minha filha seguinte, nasceu no Japão. Eu tive um aporte do governo que pagou o não, parto. tem até hoje. Minhas irmãs têm filhos lá, eles dão uma graninha. Paga o parto e ainda paga uma ajuda do leite. Eu não, se não me engano. É o Bolsa Família, caralho, que eles inventaram lá. Isso. Só que é o seguinte, Incentivo, né? tem um buraco aí de idade que você falou. Cara, acho que é um dos lugares que tem mais aposentados. Uhum. Então o que acontece? Aquilo lá sangra o governo. Que a mão de obra não tem mais força pra trabalhar, né? Pode procurar aí tudo, porque tudo no japonês é escondidinho, né? O dia que aparecer isso daí, por que acontece o Japão não quebra? Que se quebrar leva metade do mundo com ele. Tô mentindo ou não? Não, tem muita gente que depende do Japão. Cara. Então, mas o que aconteceu hoje? O japonês, ele não quer trabalhar. E os jovens, os poucos que tem, deixa eu te contar, os caras são engenheiro, meu querido. Viraram médico, viraram doutor. quer Os caras ser não querem ir pra peão de uma ponta fábrica, da né? fábrica. Ao ponto que eu não sei se você tem ouvido falar ultimamente, que na nossa época não tinha. Tá lotado de vietnamita, cara, no Japão. Tem muita gente de outros países ali da região, filipinos, enfim. Eles acabaram abrindo visto pra essas pessoas, mas eu já vi comentários falando que foi horrível a decisão. Então, pode ser horrível, mas deixa eu te falar, é o que eles têm. Vou falar no nosso não tinha caso. opção, né? Você lembra como que era pra tirar nosso visto de 1 ano permanente, Nossa, 3 anos? 3 anos, depois tirar Sabe o como permanente. que é hoje? Vem aqui, ô Nietzsche, vem aqui, tá aqui. Toma seu visto seu de visto. 3 anos, 5 anos. Tá fácil. Pô, era complicado. Eu lembro que eu ficava perto do consulado, assim, minha mãe falava pra mim, fica quietinho aí, olha. Pô, você fica numa tensão, acho que você também passou por isso. Sim. Sabe como que é o visto? Hoje, pega aí de 5 anos. Tó. Tá de boa. É sério, cara. aqui, né? Pelo amor de Virou Deus, carne né? de vaca. É. Então o que acontece? Hoje não só tem brasileiros, você sabe, tem peruanos, tem haitiano, tem... como que você falou? Tinha bastante na nossa época, pessoal daquela área do Oriente Médio, como que era? Ó, tinha muito peruanos, bastante peruanos. Eu lembro que tinha bastante chineses. Eu cheguei a ensinar. Chinês não quer mais trabalhar no Japão. Você sabe disso, eles estão voltando para a China porque a China tá pagando mais para eles. Não que o salário, né? Mas o chinês lá, se a gente é humilhado, eles são 10 vezes mais humilhados que a gente. Porque 10 eu cheguei a vezes. trabalhar em É algumas verdade, fábricas que tinha chinês. Você chegou a trabalhar em fábrica que tinha chinês?
Meu, dava dó a forma que os meus chefes, a parte de gerência, falava com os chineses, cara. Porque eles também têm uma treta aí, né? Tem. Mas essa treta não é nossa, não. Não. Nesse momento a gente é brasileiro Mas também. assim, ao mesmo tempo eu entendi. Uma vez o meu chefe pediu pra ensinar 2 chineses. E aí eu comecei a conversar com eles, uma dificuldade um pouquinho, eles não falavam japonês, e um inglês horrível, muito ruim, e aí a comunicação era difícil. Mas, enfim, eu fui entendendo. Eu falei, eles se sujeitaram a isso. Porque o Japão falou, ó, vou te dar um visto, certo? Eu sou o seu responsável. A fábrica falou, ó, eu sou o seu responsável. Se você fizer alguma coisa aqui, eu vou pagar. Então, impedia eles de saírem fora da fábrica para dar um passeio, porque poderia acontecer alguma coisa, entendeu? E o responsável era a fábrica. Então, eles ficavam presos dentro da fábrica, com salário que ele nem recebia. Na verdade, o dinheiro ia direto para a China, para a família lá. Era um acordo que tinha entre a empresa e a família dele. Cara, eles não tinham dinheiro para nada. Era ridículo, cara. Ridículo, sabe? Mas eles se sujeitaram a isso, né? Porque eu perguntei pro chinês, ele me explicou. Ele falou, Marcos, isso aqui é melhor do que o que eu tinha antes. Caramba. Eu falei, cara, você tá brincando que você ganhar uma merreca dessa? Tipo, eu não lembro se era 30 ou 300 O dólares. salário deles era 30% do nosso. Cara, era muito pouco. Ridículo. Ridículo. E por que você se sujeitou a isso? Porque isso é melhor do que o que eu tinha na China. Entendeu? Pelo menos por um trampolim para me estabilizar e ter uma oportunidade de ter um dinheiro. E lá na China, quando eu voltar, eu conseguir sair desse buraco. Foi isso que ele me falou. Mas os chineses estão tudo indo embora. Tá, eu acho que como nós, né? Eu também. Eu conheço chinês do Japão que veio pro Brasil, você acredita? É? Que tem família aqui, né? Que chinês vai dominar o mundo, né? E chinês vai dominar o mundo. Me fala uma coisa. Por que você voltou? Porque minha mãe tinha uma proposta da Japa. Eu já trabalhava na Japa. A gente já tinha Japa. E eu tinha... Ela falou, vamos levar a Japa pro Brasil. 98. 98. Essa história começou lá da Japa com a minha mãe em 94. Tá. Mas aqui no Brasil começou em 98. E eu vim. Ela falou, vai. Eu falei... Vou ser sincero pra você, eu não tava com cabeça de vir. Você tinha... Eu queria fazer... Não, eu queria estudar mais. Eu queria ficar mais um tempo. Mas eu falei, eu vou. Você tinha Posso 18. assumir esse desafio. Olha só. Não, Nirondinho, eu tava com 21. Caramba. Não, eu tinha 20 para 21 porque é o seguinte, eu não podia abrir empresa. Se você vê no contrato social da Japa, o primeiro contrato social no Brasil tá em nome da minha irmã. Olha. Depois que passou para mim. Depois passou para você. Olha que história. É verdade, eu não tinha 21. E... perrengue pra caralho, depois eu vou contar pra você, mas tamo aí. É o que você viu, a Japa aí, né? Essa potência, graças a Deus. Surgiu daí, então. Não, foi a ideia da minha mãe, tudo mais. Mas minha mãe, ela falou uma coisa pra mim, cara. Ela falava assim, ela não queria minha vida lá. Não? Não. E sua mãe ficou no Japão e você veio pro Brasil? Ela não queria nem minha, nem de ninguém lá. Entendi. Tanto que ela meteu o pé, tio. Entendi. Ela veio embora. Veio embora, não aguentou. Não, ela ficou muitos anos lá, né, onde teve comércio. Minha mãe prosperou pra caramba lá, mas ela falou assim que Guerreira, tinha... Não, ela falou assim que o Japão, pro brasileiro que nem nós, tem um começo, meio e fim. Que eu acho que foi seu caso. Foi o meu caso. Eu vou te contar uma história recente de um primo meu que foi pra lá. Aliás, mandar um abraço pra ele lá de Tara. Ela é uma galera, puta, primo irmão, né? Sim. E ele foi nessa época que eu fui. E foi agora, faz alguns anos atrás. Meu, o cara voltou, eu abracei ele e falei, você tá fumando pedra? Por quê? Tá Eu acabado. tava muito magro, cara. Aí ele falou, pô, você não sabe como que é lá, cara. A gente trabalha, né, igual a gente trabalhava, só que é o seguinte, não sobra nada. Não sobra nada, Falei, né? mas não sobra assim que nem sobrava dinheiro. Eu sei. Você falou que mandava dinheiro pro Brasil. Mandava muito. Era Banco do Brasil, né? Só tinha Banco do Brasil. Banco do BB Brasil. Tóquio, né? Só tinha o BB Tóquio naquela bola. Hoje tem um monte de banco, né? Hoje é Bradesco, Pix, tem um monte de depois coisa. veio Né? outras empresas, outros bancos, né? E eu mandava, pô, maior sacrifício, lembra? Pegava um dinheirinho, ficava mandando. Você mandou várias vezes. Ia no né? correio e colocava o dinheiro no envelope, né? E você despachava ali. Pô, você lembra disso daí? Tava na máquina, né? O envelope. Da hora, né? O negócio. E ele falou, não junta mais não. Eu, infelizmente, eu tenho alguns famílias e amigos lá. Deixa eu te falar que eles não têm dinheiro nem pra passagem, pra voltar. Mas calma aí. Eu tô falando que eles estão lá de mais de 5, 10 e 20 anos. Caramba. Não tem um dinheiro pra pagar uma passagem e voltar. Você acredita nisso? Porque assim, calma aí. Aí vou ver minha época e a sua.
Porque é o seguinte, aí a gente vai entrar numa situação também, você comprou uns carrinhos lá. Vários. Você deu uns rolê com os Skyline, com os Silver, lá, você gastou dinheiro lá. Muito. Pô, você ficou um ponto na sua vida devendo pras pessoas, pra agiota, e não tinha dinheiro pra pagar uma passagem? Mas, ó, eu não sei. Eu vou dar um ponto de vista aí. Eu acho que é de pessoa para pessoa, viu? Por quê? Eu acho que o Japão, nessa parte eu vou defender um pouco. Porque você ganha por hora. Então você emprega... um contrato de trabalho é bem simples. Você chega... É papo olho no olho. Ó, eu tenho 12 horas para trabalhar aqui por dia. Eu cheguei numa empresa uma vez, a entrevista foi bem assim. Ó, Marcos, eu tenho um emprego aqui... banho de ouro e cobre em placas de circuito eletrônico. Você vai trabalhar 12 horas por dia, certo? Paga X por hora, 1.350 por hora. Pagava bem até, pra época, né? Mas assim, não posso... Eu conto com você. Se você faltar, vai prejudicar muito. Porque é uma escala pequena de pessoas. Então, se você falta, não tem alguém pra cobrir. Então, eu preciso que você assuma esse compromisso. Trabalhe aqui 13 dias, folga 1. 12 horas por dia. Caracas, bicho. Tá, 12 horas a gente fala trabalhado, né? Porque ele desconta almoço, café da manhã, que separa ali 10 da manhã, meio-dia, você tem 35 minutos para almoçar, depois tem um intervalo às 5 horas, né? Das 5 às 5h15, desconta isso. E você recebe por hora trabalhado. Eu acho que é um acordo, era bem, assim, bem claro para mim. Você topa ou não, cara? E eu topei. E aí eu ganhava em torno de 550 mil ienes, né? Na época. Trabalhava pra caramba. Tinha dia que eu peguei meu cartão pra olhar, cara, juro pra você. Teve mês que... eu não sei se ele calhava ali, mas dava, 29 dias trabalhados. Sabe? 31 no mês, você trabalhou 29, teve 2 folgas. E ainda tinha que trabalhar 13 dias de dia e 13 dias à noite. Cara, é um sacrifício muito grande. E eu acho que poucas pessoas entendem isso. E tinha gente que não queria, cara. Queria sair às 5 da tarde. Tem emprego pra você fazer isso. Entra às 8, sai às 5. Ah, quanto você vai ganhar? 250 mil ienes, 290, não sei, não lembro. Mas eu acho que o Japão é muito democrático nessa parte. Você faz o seu salário. E tem gente que não entendeu isso, o jogo, entendeu? Ah, eu não quero trabalhar muito. Legal, mas você não vai ganhar também, né? E aí eu decidi por esse lado. Cara, vou trabalhar, entendeu? Eu vou trabalhar, vou ganhar, vou fazer o meu salário. Eu queria uma vida melhor. Eu sofri muito para chegar lá no Japão. E no começo era uma brincadeira, eu quero ter um carro turbo, mas que depois ficou sério. Eu falei, cara, eu não tô aqui pra brincadeira, né? Eu tenho uma família, minha filha já tinha nascido nessa época, e eu falei, cara, eu preciso me estabelecer melhor financeiramente. Não, nem pensar em voltar pro Brasil, cara, pra falar a verdade. Eu tava muito bem estabelecido no Japão, aí comecei a comprar carro legal, sabe? Tem uns carros que eu queria ter, eu comprei, cara. Eu não passei vontade. Eu ia no mercado, comprava o que eu tinha vontade de comer. Eu ia numa loja de carro, eu comprei o carro que eu tinha, dos meus sonhos. Comprei TV, comprei som. Então, eu acho que um pouco do que eu queria pra mim, sabe? E eu vejo que algumas pessoas vão com um objetivo diferente pro Japão. E aí eu acho que... Não vejo que é falha, mas em cima da decisão, né? Eu respeito... primeiro que eu respeito a ideia e a vontade de cada um. Então. Mas o que eu falo assim pra você, voltando um pouco... Você moraria lá com a sua família? Hoje? Não, você é brasileiro, hein? Não. Você é brasileiro. Cara, eu falo assim, eu gosto deixa eu muito te do contar, Japão, vou te cara. dar um Skyline, caralho. Vou te dar um Silvia também, aqueles carros da hora. Vou te dar uma casa da hora, tem até churrasqueira. Eu falo assim, tô te falando as propagandas que estão soltando aí na internet. Salário bom, caralho. Paga um pau e meio por hora. Um pau e meio por hora. Salário ótimo, né? Você fala, porra. Vai pra lá, porra. Chacai Roquei. Tudo pago, né? Tudo da hora. Ali, Vai né? lá pra você ver. É complicado. Então é assim, o que eu tô falando pra você, porque é triste, hein? Sabe que tá se repetindo essa história? Tá parecendo aquela história que contou pro seu bisavô, pro seu avô. Você vai com uma promessa, chega lá é outra, né? Eu não sei, não. Porque eu tô falando sério, as pessoas não estão conseguindo voltar. E tem aquele cenário que as pessoas ficam muito tempo, que aí eu quero falar com você sobre adaptação. Quando volta pro Brasil, eu mesmo, no meu primeiro ano foi difícil. Muito difícil. Porque você voltou e foi, voltou e foi, voltou e foi. Eu voltei uma vez só. Entendi. Mas eu insisti, cara. Você insistiu. Eu insisti, eu sou muito grato pela minha mãe ter, sabe,
Batiram na tecla, Vai falou, lá pro Brasil. Fica. Por isso que eu queria falar com você. Como que foi sua adaptação? A minha foi difícil. Eu queria voltar. No primeiro ano foi difícil. Eu sofri muito nos primeiros 6 meses. Eu vou te falar, eu cheguei em novembro, né? E aí eu acho que foi o momento que eu mais sofri no Japão. Que aí eu cheguei em dezembro, eu comecei a trabalhar muito. Eu tava nessa fábrica lá em Niigata. E meu primo começou a trabalhar. Meu primo continuou trabalhando de dia. Ele trabalhava das 8 às 5 da tarde. Só que eu já tinha umas ideias diferentes. Eu queria ganhar dinheiro, sabe? Eu tinha esse sonho. E aí eu comecei a me esforçar demais. Cobrar muito de mim mesmo. E aí, como eu te falei, fazia muitas horas extras, né? E aí eu pedi que eu iria trabalhar à noite. Porque ganhava um adicional noturno, pagava melhor. E aí me transferiram pra noite. Legal. A ideia aí tava tudo dando certo. E ganha mais, grana. Ganha mais, né? Ganha hora extra. Isso, e eu trabalhava assim das 8 da noite às 8 da manhã. Eu tinha um horário, né, de 12 horas lá, nesse primeiro emprego. Mas quando deu dezembro, primeiro veio o choque. Natal. Normal, cara. Nada acontece no Japão no Natal. Pelo menos em 96 pra mim, eu e meu primo, ele trabalhando de dia, eu trabalhando à noite. Chegava em casa sozinho, eu não tinha nada. Só falar pra você, eu não tinha nenhum som pra ouvir uma música. Não tinha uma TV, eu não tinha nada. Era eu, um colchãozinho no chão e mais nada. Aí, passei o Natal trabalhando. Beleza. E aí, eu senti um pouco o golpe, a falta da família, sabe? E depois veio uma punhalada final, que foi na virada do Ano Novo. Que eu cheguei em casa, e meu chefe falou, você vai folgar dia 1. Então, dia 31, eu trabalhei, e eu saí dia 1 de manhã, né, pra folgar. Cheguei em casa, meu primo foi trabalhar nesse dia, no dia 1. A gente folgou em datas diferentes. E aí eu tava num ano novo, me dei em conta que naquele momento, eu tava num apartamento sozinho, sem família, sem ninguém. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí pensei, cara, vou fazer alguma coisa diferente, vou beber, vou fazer alguma coisa que eu tenho vontade. Fui no 7-Eleven ali na esquina, comprei, eu lembro até hoje, comprei uma garrafa de Chivas, de uísque. Nossa. Comprei, levei pra casa, sozinho, hein? Vou encher a cara. Vou encher a cara. Peguei um copinho, fui bebendo, tal. E quando passou da metade da garrafa, eu tava sozinho. O copo eu não comecei. Eu parti, não quero nem copo mais, cara. Já... Eu não quero nem copo. Comecei a beber na garrafa. E eu matei aquela garrafa, acho que em meia hora. Caramba. Rápido. E afogando minhas mágoas ali. Falei, cara, tá tudo errado. O que você tá fazendo aí sozinho? E pensando comigo, né? Acabou que, tipo, eu entrei em um coma alcoólico. Com uma garrafa. Com uma garrafa. Porque eu bebi muito rápido. Bebi em meia hora. Com certeza você ia entrar. E aí apaguei, cara. Vomitei, caí de lado, vomitei, mas apaguei. Meu primo chegou do serviço, me viu ali caído no chão. E aí acordei no hospital. Nossa, onde eu tô? Aquele monte de luz. Falei, nossa, o que aconteceu? Tava no hospital, como alcoólico. E, puta, aquele momento acho que foi o mais difícil que eu tive no Japão. Aquela vontade, vou voltar. Deu uma decisão, tomou uma decisão. Vou voltar. Aí, pô, mas aquela coisa de bêbado, né? Que eu acho que bate aquela ressaca, você fala, nunca mais eu bebo. Passou uns dias, fui trabalhar e esfriei a cabeça e continuei. Falei, não vou perder meu objetivo, não vou embora. Não vou desistir, né? Vou continuar. E continuei trabalhando e aí fui me adaptando no Japão, fui tentando entender, né? Essa diferença cultural, que era um choque... Pô, todo dia era um choque cultural. Todo dia. Eu acho que você deve ter vivido... Eu até salvei algumas coisas aqui, cara. Não, era muito louco. Né? Eu até salvei algumas coisas aqui pra trazer, né? Que é o jeito que o japonês pensa, né? Eu acho que vai... Por exemplo, o japonês, a vida dele, ele pensa coletivo. É diferente do brasileiro nesse ponto. A vida dele não pode atrapalhar a vida dos outros, né? Seja no trabalho, onde tiver um social. Seja na rua, né? Se eu jogar um papel na rua, alguém vai ter que baixar e pegar. Então ele pensa muito nisso, né? A limpeza, a organização, não em si próprio, porque talvez dentro da casa dele, as leis são dele, ele faz o que ele quiser. Mas no convívio coletivo, cara, eles pensam demais nisso. E eu fui aprendendo isso com eles, sabe? Tipo, respeitar as pessoas, né? A dedicação e o horário que você marcou, chega no horário, né? Fui aprendendo muito isso no Japão. E eu acho que isso é um aprendizado que o japonês me deu. Bom. Né? Bom, que eu acho que no Brasil é bem diferente. Positivo, né? E aí a gente vai mesclando aquelas coisas que a gente fala, né? E o jeito do brasileiro pensar é diferente, né?
Você falou que os caras são pontuais, né? São pontuais. Os caras chegaram atrasados lá na Japa, tá? Aí, ó. Mas é uma coisa, eu falo assim, eu acho que quando ele chega aqui, a realidade do Brasil é diferente, né? A gente sabe que o trânsito é tudo muito mais difícil no Vai Brasil, dar essa né? desculpa lá pro japonês, sabe Já. como que eles são, né? O cara, o Shinkansen, É louco. anda 300 por hora. Se ele chegar, não tô falando nenhum, talvez um minuto atrasado, o cara que pilota o trem, ele tem que sair ali e pedir desculpa pra todo mundo que entra, Caramba. né? Impressionante. Isso 1 minuto de atraso, né? Porque ele sabe que isso aí vai prejudicar alguém, né? Aqui no Brasil a gente entende que são culturas diferentes, não sei se dizer que é Mas bom. esse ou negócio ruim. da pontualidade é impressionante. Isso eles têm muito forte, né? É enraizado. Eu trouxe isso comigo. Eu tento. Eu tento. É isso que eu falo. Eu acho que o Brasil é diferente um pouco, né? A gente tem um trânsito diferente. As pessoas... No Brasil não é... Aliás, no Japão, não sei se você já passou por isso, mas você chegar antes no compromisso também é falta de educação. Mas assim, eu chegava um pouquinho, assim, antes, quando tinha algum compromisso, por exemplo, eu cheguei 10 minutos antes. Eu fazia alguma outra coisa, porque eu tinha medo, depois de umas cagadas que eu fiz, de chegar mais atrasado. Mas você chegar antes, você marcou um jantar na casa da pessoa e você chegar meia hora, 40 minutos antes, é falta de educação também, né? Porque o cara não se programou pra isso. Ele falou, a gente combinou às 8. Mas é legal, esse negócio de pontualidade é bacana. Né? Eu acho que isso é uma coisa japonesa que eu gosto muito e eu acho que é positivo, né? E hierarquia no Japão. A hierarquia, eu não sei, aqui no Brasil, eu sei Mas que isso eu tenho na minha família, você tem na sua. Sim, mas no trabalho. Os meus tios, meus pais, sabe, meus primos mais velhos, eu tenho isso daí. Não, no trabalho aqui é foda. Aqui o peão quer derrubar o chefe quer derrubar o gerente, o cachorro entra no meio lá, quer pegar o gato. Tô mentindo ou não? Não. Aqui na minha empresa também é assim. Deixa eu te contar, um pouco diferente. Então eu chamo o jovem hoje, ó. Sabe aquele cara ali? Seguinte, aquele cara tem 20 anos de japa. Caraca. Você entendeu isso? Tá tudo certo? Certo. Não, hoje eu tento aplicar isso na japa. Entendi, uma hierarquia, né? Mas eu tenho problema. Uma coisa que eu passei no Japão, eu não tinha experiência, tinha 6 meses. Chamaram eu pra 6 meses? Eu tenho uma festa da empresa. E aí o chefe falou, ó, vou levar vocês a um restaurante, tudo por minha conta. Legal, tal. Aí chegou lá, ele fez um discurso rápido, 5 minutos, agradeceu a gente por uma meta que a gente tinha batido. E aí vamos fazer um brinde. Ele tava ao centro, certo? E aí na minha cabeça tinha umas 20 pessoas. Eu tava mais atrás um pouco. E aí o que eu fiz? Quando ele falou, vamos fazer um brinde, né? Acampar e tal. Eu fui com a minha caneca por cima. Pra brindar. Um amigo pegou minha mão e fez assim, Marcos. Pediu pra baixar, né? Eu falei, por quê? Ele falou, depois eu te falo. E aí brindamos. Ele falou, Marcos, acima do chefe, ninguém. É verdade. Então, se ele levantou a caneca, todo mundo bate abaixo, né? É verdade. E eu não sabia disso, cara. E na hora eu falei, nossa, quanta... eu acho respeito, que, acho que é respeito, né? Isso aí. Isso é bacana, né? E é uma coisa que eu aprendi lá também, mas eu acho que no Brasil a gente não tem esse respeito, né? Marquinhos, a gente tá chegando no final. Essa conversa eu acho que vou marcar numa outra, porque assim, a gente tem que falar vários episódios do Japão. Sim, tem muita coisa pra Eu falar acho do que Japão, vai ajudar muita gente. Eu queria falar um pouco do Ex-Beer, porque depois a gente vai falar. Eu queria que você falasse do Ex-Beer, que nosso tempo tá meio esgotado. E eu queria falar sobre... Você voltou, tocou o Ex-Beer. O Ex-Beer fica na Suplicy, que número? 640. 640 Guarulhos, São Paulo. E você me chamou um tempo atrás, faz uns 3 anos, pra participar de um evento que você faz, o Ex-Beer Room. Aí eu fui lá, eu perguntei como que é esse evento. Você falou, não, é o seguinte, você me dá uma força numas camisetas. Aí eu falei, pô, tamo junto, caralho, a gente é parceiro, pô. Mas como que é essa corrida? Ó, você vai lá dar umas 4, 5 voltas lá, cada volta você tem que tomar uma. Eu falei, que porra é essa? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu fui lá ver, eu falei, mano, é sério mesmo? E tem um pódio, né? Tem as mulheres. Sim. E, cara, esse negócio virou... Cara, eu vi a última, eu fiquei impressionado, cara, com a organização, os patrocínios que a gente vai falar hoje da Louvada, que te patrocina, né? Você, né? Porra, Japa, tem um monte de patrocínio bacana lá. E então, que eu vi o formato, né? Puta, cresceu pra caramba, ajuda a impactar na marca da Japa também, porque hoje a gente fornece pra vocês
a parte esportiva que a gente acaba testando até, mano, no Brasil inteiro, né? Inteiro, né? Então hoje a gente vai, essa edição, é a sexta, né? Sexta A edição. sexta edição do Ex-Beer Room, que a gente vai testar uma camiseta à base de bambu. Pô, que da hora, mano. Cara, Top. A parte atlética, né? E aí vai ser o mesmo formato, só que você falou que vai ter um diferencial com a cerveja sem álcool também. Isso, a gente vai colocar esse Queria que ano. você falasse um pouco lá do Ex-Beer Room, que vai ser quando? Dia 14 de junho. 14 de junho agora, chegando aí, mas tá acabando, né, chegando já. as vagas, Tá né? acabando já. Faltam poucas inscrições, acho que hoje, 18 vagas. Pode entrar no Instagram de vocês lá e chamar você Entra no no Instagram, direct. chama a gente lá no direct, fala, ó, eu quero me inscrever pra corrida, tá, pra Rise Beer Run, né? E deixa eu contar um pouco da história da corrida. Surgiu em 2017. Caracas. Eu tava vendo eu não lembro se foi no Instagram, no Facebook, uma corrida nos Estados Unidos que chamava Beer Mile. Que é uma milha, que são 1.600 metros, né? E onde o participante tinha que beber cerveja, tipo, eu acho que era 1 litro de cerveja, né? E aí eu falei, cara, que legal essa ideia. E o cara tinha que correr a cada 400 metros, ele tinha que beber, era linha reta, né? Ele tinha que beber um copo de cerveja. Tipo 250, mais 250, mais 250 e no final dava 1 litro. E eu vi essa corrida, falei, cara, que negócio legal, né? Será que eu consigo fazer isso aqui no Brasil? Aí veio o Álvaro Lima, na época, né, ele tinha uma equipe, tem ainda até hoje o Álvaro, né, uma equipe de treinamento. E aí comentei com ele pô, Marco, dá pra gente fazer assim, pô, vamos pra cima. E a gente bolamos o primeiro vez, não era nem volta quarteirão, a gente fez Paulo Facini, ia até o McDonald's, 5 quilômetros. Pô, cara, era mais longo. Era longo. E aí deu uns probleminhas, né? Porque 5 quilômetros, aquela logística de pegar Paulo, sair da Suplicy, pra quem não vai entender, né? Sair da Suplicy, pega ali a Salgado Filho, vai a Paulo Facini, McDonald's, retorna, tudo isso, né? Aí quando chega ali na Salgado Filho novamente, perto do Shopping Mais, retorna e sobe a Suplicy. Dava uns 5 quilômetros. E a gente criou um ponto de hidratação. Na época o patrocinador era a Erdinger, né? Caramba. A Erdinger, que é uma cerveja alemã, e trouxe cerveja... Na época eles forneceram a zero álcool deles. E depois a Paulistânia pro Open Bar. Só que acontece, a gente teve a dificuldade do trajeto, que era muito difícil, né? E aí pro ano seguinte a gente falou, pô, tá muito difícil esse trajeto. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar? Vamos fazer volta no quarteirão. Eu medi, cada volta dava 400 metros. Falei, ó, legal. Se a gente der 4 voltas, vai continuar essa Beer Mile, que seriam 1.600 metros. E aí a Paulistânia, né, que na época, eles falaram, a gente entra com patrocínio, a gente vai fornecer latinhas de 350. Cara, a ideia foi fantástica. Vamos lá, latinha de 350 ml, o cara tem que beber 4 latas, 4 voltas. Caramba. Só que na primeira volta o cara conseguiu, na segunda ok, na terceira... Já era. Aquele negócio começou a voltar. Cara, e aí a galera começava a vomitar. Hoje quantos ml é? Hoje é 200... Aí teve uma diferença. Hoje é 200 ml de chopp. Então a carbonatação é menor. E não estufa tanto. Porque na lata, ou uma long neck, por exemplo, tem mais carbonatação. Então se você beber aquilo, estufa e volta, né? E fica mais difícil. Pela quantidade, que seriam 350 ml numa long neck ou numa lata. E ali no chopp não, a gente diminuiu para 200. Dá 800 ml? Dá 800. 4 voltas. São 4 voltas. Então facilitou bastante. A gente foi adaptando, né? A corrida a gente foi se ajustando. E aí, quando entrou a Japan forneceu uma camiseta com uma qualidade melhor, né? E isso aí, pô, veio os wind banners pra gente poder balizar ali na calçada. Legal, até acaba a parte de segurança. Isso, uma faixa de segurança. O carro vê de longe, né? Exato, pra ele ver o wind banners e a gente faz a marcação na rua. Tudo isso ajudou muito, né? Caramba, que legal. E quem que te patrocina agora? Hoje nós temos a Louvada? O Master é vocês, né, da Japan, a Gráfica Japan, é o Master. A Louvada. Que, aliás, é muito bom aquele Pilsen dele que você Pilsen trouxe, deles, né? é fantástico. Pilsen da Louvada é muito bom. Zero glúten, né, pra quem não sabe, né. Todas as cervejas da Louvada, eles colocam uma enzima pra quebrar, né. Então eles não tem glúten. Então isso ajuda muito pra nós, né. Pra quem tem intolerância e tudo mais. Né? E eles agora estão fornecendo uma Hop Lager Zero. Pra quem não tá bebendo, naquele momento tá num corte. Muito boa. Caramba, quero experimentar. E é legal que a gente vai abrir essa inscrição agora pra quem... eu não tô podendo beber nessa época, ou já não consome, normalmente não consome cervejas com álcool.
e nada, né? Ou pra quem tá naquele corte e não tá podendo beber. Mas eu achei que foi magnífica essa ideia. Né? E isso vai ajudar muito. A gente vai começar a inscrição, inclusive, hoje, né? Pra essa parte sem álcool. Pra galera poder provar, beber e se divertir também, né? Porque a corrida, ela não é uma coisa... A gente não mira lucro, né? Apenas juntar um pessoal e aí vem um incentivo. Que aqui a gente tem um slogan na corrida que é o seguinte: aqui quem bebe, corre. Entendeu? Não é só correr, ou não é só beber, né? Aqui quem bebe, corre. Tem que praticar um esporte, né? A gente visa um pouco... tem gente que fala corrida, bebida alcoólica e corrida não funciona, né? Eu discordo. Porque eu bebo quase todos os dias, enfim. Mas eu tenho minha parte de cuido da minha saúde, eu treino, eu faço minha academia, às vezes faço uma corrida na esteira ali, para ter essa parte também, né? Física, né? E ajuda. Tem muita gente lá, tem uns amigos meus, inclusive o Marreta, mandar um abraço para ele. Ele começou na corrida, né? E tímido ali, ainda sem um treino, sem muita coisa. Hoje o cara corre uma maratona. Tá se preparando aí pra uma maratona, inclusive, né? Legal. Corre meia maratona, enfim. Começou ali com a gente, né? Numa brincadeira. E hoje o cara tá se exercitando, tá correndo, né? Cara, eu achei fantástica a sua ideia. É brilhante, só tá dando certo. Marquinhos, eu agradeço de coração a sua presença. Vamos marcar outra, porque eu quero falar um pouco do ex-beer, mas a gente tá sem tempo hoje. Eu quero falar... Aí a gente vai entrar um pouco na gastronomia. Eu quero falar mais do Japão com você. Boa, essa parte é muito obrigado legal. Por você ter vindo aqui falado um pouco da sua vida no Japão, que você falou pra mim, né? Sim. Falei, às vezes tem coisas que você fala, é bom você falar, e eu também, porque tem outras pessoas que vai falar, calma aí, sabe isso aí? Os drinks que você tomou lá, como alcoólico, Sim. Pau, vou embora. Vou seguir outra vida. Tem gente que não aguenta, né? Olha só o Chivas como que fez, bem pra você naquele momento. Sim. E eu também tive esse estralo, né? Falou, minha mãe falou, vai embora que eu não quero você aqui, né? Não estou sendo ingrato, estou sendo super grato ao Japão. Tanto que minha família é japa e a sua também. Sim. Mas tem umas coisas ruins que eu vou falar. Eu devo muito pro Japão. E eu acho que gostaria de voltar hoje, mas como turista. Passear, né? Passear, né? Vamos passear. Vamos. A gente vai lá passear lá, né? Vamos voltar vai lá no lá Monte Fuji lá. Japão Vai lá no restaurante do Ultraman, né? Tem muita coisa legal pra conhecer. Tem coisa bacana, ainda, né? Japão Marquinhos, obrigado de coração, viu, irmão? Obrigado pelo convite e espero a gente poder uma outra oportunidade de continuar esse assunto, que eu acho que tem muita coisa pra gente explorar ainda. Pessoal, obrigado de coração. Siga nós no Instagram aí, no Facebook, TikTok, YouTube, todas as redes sociais no Pod Japa aí. Olha lá o Ex-Beer Room, 6ª edição, lá no Instagram do Marquinhos. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um abraço aí, até mais. Antes de terminar, vou deixar na legenda aí, se pode colocar, o nosso Instagram, que é a Weissbier Cervejaria, tá? Segue a gente lá. Apoia lá, nossa gastronomia é muito boa, a chefe a Luana, minha esposa, manda muito bem, né? A gente vai falar muito bem sobre isso. E é isso aí. Segue todo mundo pessoal. Aí. Até mais. Até mais.